Olá, meu nome é Bruna, eu sou psicoterapeuta e eu quero trazer hoje para você uma visão sistêmica do merecimento. Quando a gente olha para essa parte, muitas vezes a gente acredita que ela seja apenas relacionada com a questão financeira e de fato sim, ela carrega muito essa visão. Até porque se a gente for analisar tudo que é relacionado a financeiro é uma energia de troca, né? Eu te pago e você me dá o seu tempo para que a gente possa fechar um acordo. Então, o dinheiro, ele precisa sempre ser lembrado, né, como algo que não é fim, e sim como é meio. E é nisso aí que a gente se perde muitas vezes olhando para a falta de merecimento pro financeiro. Mas o que isso traz para a gente? Traz, na verdade, uma carência tão gigantesca a ponto dessa pessoa, muitas vezes, não querer cobrar pelo seu próprio serviço e facilitar para que assim o outro consiga ter gratidão por ela. É como se eu não te cobrando, você me elogia e aí fica paga a conta. Então você entende como é grande isso? Aqui eu estou falando do financeiro, mas isso a gente pode fazer para uma infinidade de coisas. A maior parte do público que eu atendo aqui no consultório, a maior parte dos relatos que eu trabalho e desenvolvo um olhar muito diferenciado para novas cognições neurais, é muito relacionado nessa sobrecarga emocional que o não merecimento traz. Essa pessoa que muitas vezes entra num burnout, essa pessoa que muitas vezes entra em aspectos onde ela não tem controle, porque ela cavou tanto, ela entrou num ambiente que ela se moldou tanto para encaixar, que chega um momento que ela nem sabe mais quem ela é. Quanto menos ela vai conseguir cobrar o valor que de fato ela deveria cobrar. Você entende a grandiosidade disso? O merecimento está em todos os aspectos da nossa vida. E essas pessoas que muitas vezes têm essas questões onde elas não conseguem entender o que elas estão sentindo, está faltando regulação emocional, elas têm muita dificuldade para se ver, para se colocar dentro do processo. E ela espera essa validação externa, ela espera que o outro traga para ela o que ela sente que precisa. Na verdade, ela não tem clareza do que ela precisa. Ela muitas vezes olha para as migalhas que acontecem em relacionamentos, em relações de trabalho, em relações de amizade, e ela se contenta com isso. Muitas vezes ela entrega demais, ela faz demais e espera, no mínimo, um obrigado. Só que muitas vezes a gente tem que lembrar que quando a gente faz, a gente não pode esperar em troca. Quando a gente faz, precisa ser de coração. Só que você também precisa entender o seguinte, você tem que estar num ambiente que te propicie fazer isso. Você não pode estar num ambiente onde, na verdade, você tem uma pessoa que te suga, né? A mesma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Toda vez que vai ter uma pessoa que suga, tem uma pessoa que tem essa carência afetiva também, que tem essa ferida também. Um abusador nunca encontra uma pessoa que não seja vítima por acaso. Essa pessoa precisa desse abusador. É como se, na verdade, fosse reforçar aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já entende. Então, o merecimento ele é muito grandioso e ele é muito importante para você se colocar como pessoa, como amiga, como mulher, dentro de um relacionamento de amizade mesmo, dentro de um relacionamento profissional. Você precisa se conhecer para dar o seu devido valor. E aí eu te pergunto, qual dessas características mais ressoa com a sua falta de merecimento? Porque um pouquinho de falta de merecimento todo mundo tem. Isso ainda é, se a gente for olhar aqui, é uma ferida da nossa infância. É uma questão que muitas vezes, por melhor que os nossos pais tenham sido, muitas vezes eles não conseguiram dar aquele contato, aquela acompanhamento que a gente gostaria de ter tido. Ou eles deram da maneira deles e a gente tem a nossa leitura. Isso é muito forte, isso é muito sério. Então a gente tem que parar de querer que o outro nos dê aquilo que a gente mesmo precisa nos dar. O merecimento está aí, nessas pequenas coisas. E eu sei que tudo que eu estou falando aqui parece simples e na prática é um pouco mais complexo. E é nesse aspecto que eu te digo. Eu posso te auxiliar nesse aspecto, a te ajudar a olhar. Porque quando a gente olha de fora, né, como uma pessoa que não está julgando, uma pessoa que está olhando a sua história, é muito mais fácil do que eu mesma me identificar. Né? Então, começa por aí. E por isso eu te deixo aqui um exercício. Analise com muito carinho os pontos onde você está deixando a desejar. Onde você, de repente, está esperando que as pessoas lhe deem mais do que você
esperava e não veio. Entenda essas movimentações que a tua vida está dando. Aí já tem muitos sinais para você começar a melhorar. Se você ainda não me segue, aproveita para seguir. Toda semana tem vídeos novos aqui. E eu falo muito sobre essa questão mesmo de... É como se fosse uma questão emocional tão grande que muitas vezes é difícil de colocar para fora. É um sentimento visceral, é algo que acaba sendo generalizado, é complexo de falar numa única questão, é complexo de trazer essa visão de uma maneira superficial, de uma maneira simplória, ela envolve muitas coisas. E tenha certeza que você marcando um horário comigo, a gente conversando, eu vou conseguir te direcionar a compreender esse caos e esse barulho que está acontecendo provavelmente aí na tua cabeça. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa uma mensagem para mim aqui embaixo do que você achou desse conteúdo, que eu quero saber. Um beijo!